universo dos cafés especiais foi a fuga empreendedora que o analista de tecnologia da informação, Rodrigo Augusto, empreendeu para se afastar do estresse do dia a dia de um trabalho CLT. O negócio de torrefação de café entrou na vida do empreendedor como uma grande paixão que arrebatou o coração dele. Você vai conhecer agora a Nero Café, o negócio dos sonhos que trouxe novos sabores para a vida do Rodrigo e dos seus clientes do Distrito Federal. Nosso sonho de entrar no mercado de café nasceu de uma paixão, primeiramente, por essa bebida maravilhosa que a gente tem, mas também eu já estava na área de TI há 20 anos. E muito estressado com aquela vida de subsolo, sala gelada, monitor na sua frente, muito estresse, eu quis partir para um negócio que estaria em ascensão naquela época e que me desse prazer. Meu nome é Rodrigo, eu tenho 45 anos e eu sou mestre de torra da Nero Café. A Nero Cafés Especiais, a gente só trabalha com café de classificação especial, entendeu? Os cafés, eles são classificados, no fim das contas, eles são classificados por defeitos. Quanto mais defeito tem o café, menor é a classificação. Então, a gente trabalha com os cafés com menos defeitos possível. E isso, logicamente, quando você está provando a bebida, ela vai subir a classificação dela dentro do mundo dos cafés. Então, a diferença básica de um café comum para um café especial é que o café comum, por ele ter muitos defeitos, você tem que torrar ele até praticamente queimar para a pessoa sentir amargor, colocar um açúcar e aquilo ser normal para ela. Mas café especial, como ele está isento de defeitos, a gente faz uma torra específica que a gente ressalta a acidez, a gente ressalta a doçura. Café, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não é uma bebida amarga. Café, se você pegar a fruta café no pé e provar ela, ela é igual um torrãozinho de açúcar, é muito doce. Então, café, quando a gente torra para ser um café de qualidade, ele não tem que ser amargo. Então, a gente ressalta características como doçura, a acidez, alguns cafés são frutados, entendeu? Então a gente tenta ressaltar as qualidades que aquele café tem e não ressaltar a amargura, o amargor, que normalmente é o que o café tradicional tem. Nós começamos com a Nero aproximadamente há 7 anos, mas eu trabalhei um ano com outra torrefação, vendendo outros cafés, e a partir disso eu resolvi que eu queria ter minha marca, ter minha assinatura, ter a minha característica dentro dos cafés especiais. Primeiramente a gente começou numa salinha muito pequena, que é essa sala aqui do lado, que tinha tudo ali dentro. Depois a gente passou para mais outra sala do lado. E hoje em dia, mais ou menos 2, 3 anos, a gente construiu essa estrutura maior aqui, que é onde que a gente está hoje. A classificação do café, além desses defeitos que você vai ter dentro de um lote de café, eles são classificados também pelo tamanho do grão. Quando você compra o café verde ou o café cru da fazenda, você compra uma determinada peneira do café. Que, por exemplo, você pode ter peneiras de 18, aí vai abaixando o número, e quanto menor esse número, menor vai ser aquele grãozinho do café. Então a gente sempre procura comprar grãos maiores e de uma determinada peneira para a gente ter uma uniformidade na torra. Hoje em dia, a Nero Café representa para mim um sinônimo de qualidade. Então, tudo que eu aprendi na minha vida, principalmente na área de TI, que você tem que fazer tudo muito certo, com muita qualidade, não pode ter erro, eu tento implementar isso no café. Tentar trabalhar com o máximo de qualidade em grãos, tentar colocar o máximo de qualidade e trazer uma sensibilidade, entendeu? Dentro do sistema de torrefação que a gente tem aqui na Nero, para que isso se reflita em qualidade na bebida final que vai ser servida para o nosso cliente.
A minha jornada de empreendedor surgiu enquanto eu ainda trabalhava com TI. Eu já tinha começado a ficar estressado com aquela jornada de trabalho, de TI, de estresse. Eu tentei outros empreendimentos, que foi uma loja de suplemento. Não deu muito certo, porque eu não tinha zero de experiência daquilo. Realmente você tem que gostar do que você faz. Depois eu ainda tentei vender marcas ligadas ao mundo de ciclismo, porque eu pedalo muito, eu gosto muito de bicicleta. Também não deu certo e eu me encontrei definitivamente no mundo dos cafés de qualidade. Então eu comecei a trabalhar em outra torrefação de café, aí eu senti a necessidade de ter a minha própria marca, o nosso próprio selo de qualidade de café. Fiz vários cursos na área de identificação sensorial, fiz vários e vários cursos para aprender a ciência da torra, para chegar no que a gente está hoje aqui. O processo da torrefação ele começa primeiro lá na fazenda onde que é cultivado o café, pois a gente tem que conhecer, ser parceiro daquela fazenda. Na época de agosto, setembro, a gente começa a provar os novos cafés, porque café ele tem uma safra nova todo ano. Então, sempre que vai trocar a safra, nessa época de julho, agosto, setembro, a gente começa a provar os novos cafés daquela safra. Gostando daquele café que foi provado, a gente reserva uma determinada quantidade de sacas daquele determinado lote de café. Aqueles cafés começam a ser entregues aqui na torrefação e depois que eles são entregues, a gente começa o processo de teste de cada café para saber qual que vai ser o melhor perfil de torra, ou seja, qual que vai ser o melhor jeito de se torrar aquele café, entendeu? Depois que se torra aquele café, que a gente encontra o melhor perfil de torra, a gente começa a desenvolver uma identidade visual para aquele determinado café, para depois colocar ele em comercialização. Quando a gente está definindo as estratégias de comercialização do café, quando a gente se faz essa visita às fazendas, a gente vai na cabeça mais ou menos para escolher um determinado perfil sensorial de café. A gente precisa de um café com um perfil sensorial mais de chocolate caramelo, ou um perfil mais frutado voltado para cítrico, ou um perfil mais frutado voltado para banana ou ameixa. A gente sempre tem alguns perfis sensoriais já na cabeça que a gente vai à procura daqueles cafés na fazenda. A nossa jornada para o entendimento da ciência do café começou, na verdade, com o meu primeiro curso, que foi o de análise sensorial. Eu sempre falo para consumidor final ou para pessoas que querem começar a empreender na área do café, que o curso mais importante, o primeiro que você tem que fazer é um curso de análise sensorial do café, para você começar a entender sobre aqueles gostinhos intrínsecos que você está sentindo ali quando você toma uma boa xícara de café. A partir daí como eu já sabia que eu queria entrar no mundo da torrefação de café, após esse curso de análise sensorial, eu comecei a fazer vários outros cursos de torra de café e daí a gente chegar até hoje na nossa técnica que a gente usa para torrar os cafés aqui na torrefação. Mas a gente fez vários cursos, eu devo ter feito no mínimo 3 a 4 cursos só de torra de café, entendeu? De ciência de torra de café. Já tinha feito cursos antes de análise sensorial e também após esses cursos de torrar o café, de aprender sobre perfis de café, aí eu comecei a entrar nos cursos também de preparo da bebida final, etc. Aqui na torrefação, além da gente dar treinamento para os funcionários de cada cafeteria ou empório que a gente entra como fornecedor,
a gente também dá treinamentos esporádicos para o consumidor final, para ele aprender a melhor forma de extrair o café em casa. Ou seja, a gente tenta passar para o consumidor final qual que é a melhor forma dele fazer o cafezinho dele em casa, do jeito de qual café, ou o jeito que ele melhor gosta, do jeito que ele mais gosta de fazer o cafezinho dele em casa. A gente tenta ensinar as melhores técnicas de acordo com aquele método que ele usa em casa. Quando a gente começou a empreender na área dos cafés, a nossa maior dificuldade foi a aceitação tanto de PJ como de clientes finais em relação à nossa marca, porque a gente surgiu do nada aqui em Brasília, mas ao longo dos anos a gente demonstrou nossa qualidade e a gente está aí até hoje. Através dos cursos que a gente faz no início, tanto do curso de torra, análise sensorial, a gente sempre tenta pegar alguns contatos para que a gente consiga já fazer alguns parceiros para conseguir comprar maquinário, comprar safra do café. Mas assim, a gente trabalha com máquinas caras, um torrador computadorizado igual a gente usa é um maquinário bem caro, mas eu acho que a nossa maior dificuldade no início, e até hoje também é uma dificuldade, é de você comprar a safra inteira de café que você vai usar num ano. Porque o café é uma safra anual, então você tem que fazer uma previsão de consumo de cafés na sua torrefação durante um ano. Então isso é uma grande dificuldade que eu também vejo que as outras torrefações enfrentam, é você conseguir comprar e fazer a previsão de uma safra para um ano inteiro. Eu acho que a ideia de artesanal, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não é uma coisa feita à mão. Para mim, o conceito de artesanal é aquele conceito onde o artesão ele tem conhecimento de todos os processos que está acontecendo ali naquela fábrica. Então, aqui na torrefação, eu tenho que estar de olho em todos os processos que estão ocorrendo aqui na torrefação, desde a chegada do café na torrefação, da seleção criteriosa que a gente tem de todos os grãos, do processo de torra, do processo de moagem, caso exista, do processo de envase, até o processo de entrega nos nossos PJs ou nos clientes finais. Então, a diferença que eu acho que eu vejo de uma produção artesanal de uma industrial é que você tem um artesão ali ou um profissional especializado naquela área que ele tem o controle ou ele está vendo todos os processos que estão ocorrendo ali, de forma diferente de uma indústria que você tem responsáveis específicos por cada processo. O impacto de uma produção artesanal de um café especial, ela agrega mais qualidade para o cliente final, porque como a gente está trabalhando com produções menores, de menor quantidade, a gente consegue ter aquele olho do artesão em cada processo. Então eu consigo ter um olhar mais minucioso em cada um dos processos que ocorrem aqui dentro da torrefação. O impacto de uma produção artesanal de um café especial, ela agrega mais qualidade para o cliente final, porque como a gente está trabalhando com produções menores, de menor quantidade, a gente consegue ter aquele olho do artesão em cada processo. Então eu consigo ter um olhar mais minucioso em cada um dos processos que ocorrem aqui dentro da torrefação. E isso vai gerar qualidade
para o consumidor final daquele café que ele está consumindo. O nosso serviço de atendimento ao consumidor e até mesmo aos lojistas, a gente faz pessoalmente, mesmo que seja por WhatsApp, por exemplo, vai existir uma pessoa ali de verdade respondendo o cliente. Se a pessoa tenta ligar para a gente pelo telefone, a gente tenta dar uma resposta mais não técnica possível, justamente para a pessoa conseguir entender aquilo que a gente está falando, entendeu? Quando a gente está fornecendo café para cafeterias ou bistrôs, empórios, a gente dá treinamento para os funcionários para eles conseguirem atender o consumidor final da forma mais clara possível e não técnica, mas a gente sempre tenta fazer uma coisa o mais pessoal possível para que o cliente final entenda aquilo que a gente está falando relativo a cafés especiais. Todo começo de safra, quando a gente tem café novo, a gente escolhe determinadas cafeterias parceiras e a gente faz uma degustação de graça total. O cliente pode chegar lá e tomar o tanto de café que ele quiser, justamente para ele conhecer aquele café novo que a gente está começando ali e também para tirar dúvidas sobre o preparo daquele café, qual o melhor jeito que ele pode extrair uma acidez ou uma doçura, alguma determinada particularidade sobre aquele café, a gente está ensinando para aquele cliente. E também através dos nossos vídeos de Instagram, que a gente posta vários vídeos, justamente com receitinha de preparo, com até comidinhas que dão certo com determinado café, a gente tenta estreitar essa relação com o nosso cliente final, que vai ser o último comprador do café, independente se você está comprando direto com a gente ou das cafeterias parceiras. A gente recebe várias pessoas que querem empreender no mundo do café e, cara, infelizmente para algumas pessoas a gente joga a realidade que talvez não é aquilo que a pessoa está procurando. A gente já chegou a falar isso para algumas pessoas, porque algumas pessoas vêm com a ideia de montar um determinado empreendimento a respeito de café e a pessoa no meio do caminho vê que aquilo ali não é bem o que ela está querendo. E a gente sempre tenta jogar a real sobre aquilo que ela está tentando empreender para saber se realmente é aquilo que ela quer mesmo. O sensorial de café que mais tem saído hoje em dia é o chocolate caramelo, tanto que ele representa aí 75, 80% da nossa produção e todas as safras eu tenho que ter um chocolate caramelo, esse sensorial, porque eu também acho que é o que mais se aproxima ao gosto que a pessoa teve contato de infância ali no café. Mas como a gente trabalha com cafés de extrema qualidade, vai ser um café sensorial chocolate caramelo, mas assim com muita doçura, pouquíssimo amargor, realmente com muita qualidade. Bom, há alguns anos o clima pode influenciar na produção do café, mas você já vai ficar sabendo disso já no início da colheita, se aqui vai ser uma boa colheita ou não. Aí cabe à torrefação a fazer um bom planejamento para aquele determinado café para a escolha da safra. Porque, por exemplo, nessa época agora, por exemplo, que a gente está em julho ou agosto, quase fazenda nenhuma vai ter café para vender. Então você tem que ter feito um bom planejamento anteriormente para conseguir atender a demanda da sua torrefação e não ficar sem café até chegarem os cafés novos. Primeiramente, a pessoa que quer empreender no ramo de torrefação ou no ramo de cafés especiais, o principal que eu vejo hoje em dia é estudo, é se capacitar, fazer vários cursos direcionados para aquele segmento que a pessoa quer seguir no ramo, entendeu? No caso de torrefação, existem vários cursos. Saber sobre determinadas marcas de equipamento é muito importante e principalmente fazer contatos na área de café com produtores, com as fábricas dos equipamentos, fazer contatos com as outras torrefações que já estão implementadas ali
no seu local, eu acho que é muito importante, e também fazer um conhecimento dos seus possíveis compradores, dos seus possíveis clientes, porque você pode ter uma vontade muito grande de empreender naquele determinado segmento de café especial, mas você não sabe se vai ter demanda suficiente naquele local que você está querendo implementar. Eu acho que isso é muito importante, fazer um estudo prévio. Eu acho que o nosso momento mais difícil durante essa jornada nossa foi realmente durante a pandemia, mas não por ser a pandemia, mas que durante a pandemia a gente estava construindo o local novo, então eu tinha que me apertar numa salinha para conseguir dar andamento na nossa produção. E também, como a gente estava naquele período de pandemia que todos os nossos PJs fecharam, eu tive que voltar todas as nossas forças, tanto pessoais, financeiras, de colaboradores, de produção, para atender diretamente o consumidor final. Então isso envolvia um marketing novo para chegar no consumidor final, para a gente conseguir entregar o café direto para a casa dele. E a gente estava nesse período de construção do nosso ambiente novo, a gente estava apertado numa salinha, aí veio pandemia, a gente teve que voltar nossos esforços, principalmente financeiro, para fazer um marketing direcionado para o consumidor final, para a gente entregar o café direto para ele, porque senão a gente ia ficar sem cliente. Então foi um momento bem desafiador para a gente. Outro ponto de superação foi justamente após a pandemia, porque logicamente teve os nossos clientes PJs, que a nossa maior produção hoje em dia são para PJs, mas assim, muitos dos nossos PJs não abriram novamente, eles fecharam por algum motivo ou outro. Então a gente teve que, além de estar direcionado nossos esforços, tanto de marketing, financeiro, esforço logístico para entregar para o consumidor final, é um esforço muito caro. A gente teve que voltar um pouco desse esforço para conseguir novos clientes PJs, porque muitos deles fecharam. Então a gente tinha nossos clientes PJs que conseguiram abrir, a gente estava com os nossos esforços para os consumidores final e a gente teve que abrir outro braço de esforço para conseguir novos clientes PJs. As nossas vendas hoje se dividem em clientes PJs, que são cafeterias, bistrôs, empórios, escritórios de advocacia, consultórios médicos, mercados, são os clientes PJs, e por outro lado a gente tem os consumidores finais, que a gente entrega direto para o consumidor final. Para os clientes PJs, hoje em dia a gente tem uma colaboradora nossa, que é a Isabela, que ela trata só de venda e pós-venda para os PJs, ela que cuida de tudo, ela que dá o atendimento, ela que procura o PJ, se der algum problema ela vai lá e resolve, ela que dá treinamento, ela que cuida toda dessa parte também de pós-venda para o PJ. Para o consumidor final, eu faço tudo pessoalmente. A gente faz todo o marketing direcionado para a pessoa receber nas mídias sociais, ficar sabendo do nosso produto, mas atendimento do consumidor final, hoje em dia eu ainda faço questão de falar com todo mundo. O cara liga pra gente, ou manda no WhatsApp, ou compra pelo site. Eu converso pessoalmente com cada um deles e tento fazer uma conversa o mais humanizada possível com aquele cliente final. Aí o cliente faz o pedido, a gente tem uma tabelinha, um menuzinho de cafés, eles fazem o pedido, a gente encaixa aquele pedido do cliente final junto com a produção dos PJs, aquilo é envasado e a gente passa para o entregador, que é outro colaborador nosso, para fazer essas entregas. Hoje em dia no nosso menu para clientes finais, além dos nossos cafés, das embalagens em separados do café, porque a gente tem embalagem de 250 gramas, 500 gramas e 1 quilo. Além disso, a gente tem uns kits promocionais que a pessoa comprando aquele kitzinho,
ela vai ter um desconto grande no valor dos cafés, além da gente sempre colocar naquele kit ou uma xícara personalizado ou uma bag, uma eco bag que a gente faz das nossas sacas de jutas, que sempre sobra, a gente manda a costureira fazer uma eco bag, a gente sempre está colocando nesses kits ali para entregar para os consumidores finais. Bom, acho que o nosso maior projeto futuro é a expansão da fábrica em si, juntamente com uma loja da Anero. Eu tenho um sonho muito grande, que é de fazer uma fábrica grande, uma estrutura maior aqui da Anero, graças a Deus a gente está crescendo para isso, e juntamente colocar uma loja que a pessoa entre na loja, mas consiga visualizar todo o processo da torrefação, tudo que está acontecendo ali, junto com a loja.